Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Thalia e hoje a gente vai começar a aula de artrópodes do pré-colune. Primeiramente, quem são os artrópodes? São todos os invertebrados que possuem apêndices articulados e exoesqueleto. Eu vou explicar mais à frente o que isso significa, mas de modo geral, os artrópodes são todos os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, os quilópodes e os diplópodes. As características gerais desses animais. Eles são o grupo mais diverso do reino animal, tá? Cerca de 70% de todos os animais são artrópodes. Eles são triblásticos, celomados e possuem simetria bilateral. Ser triblástico significa que eles são formados por 3 camadas de células, que são a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Celomado significa que eles têm uma cavidade corporal revestida por um celoma. E ter a simetria bilateral significa que se a gente partir esse animal ao meio, nós teremos duas metades iguais, ok? Artrópodes, ao pé da letra, significa pernas articuladas. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque não são só as pernas que são articuladas, os apêndices também são. O que são os apêndices? São as antenas, os pedipalpos, as quelíceras, tá? Então, ao pé da letra, artrópode significa pernas articuladas. O corpo dos artrópodes vai ser dividido em cabeça, tórax e abdômen. Alguns vão possuir asas, como vai ser o caso dos insetos. Uma característica importantíssima dos artrópodes que eu já citei é a presença de um exoesqueleto. Exo significa externo e esqueleto, esqueleto mesmo. Então, eles possuem um esqueleto externo que forma a estrutura corporal deles, que vai dar rigidez e vai sustentar esse corpo. Então, esse exoesqueleto ele é formado por um polissacarídeo que a gente chama de quitina. Não confundam com a queratina, que é a proteína que forma o cabelo e as unhas, tá? Então, o exoesqueleto é composto pela quitina, que é um polissacarídeo, e em alguns casos também pode ser formado por carbonato de cálcio, como é o caso dos crustáceos, que é o que vai conferir aquela rigidez deles. A epiderme é que vai produzir o exoesqueleto, e esse exoesqueleto ele vai ser trocado ao longo da vida do animal. A cada troca a gente chama de equidise, então o animal sofre várias equidises, várias mudas ao longo de sua vida. Cada antigo exoesqueleto é chamado de exúvia ou exúvia. É muito comum a gente encontrar o exoesqueleto de cigarras presos em alguns troncos e árvores, mas todos os artrópodes trocam o exoesqueleto, só não é comum da gente encontrar. Como eu disse, então, essa troca, essa muda, né, a equidise vai ocorrer várias vezes durante o desenvolvimento do animal. Aqui eu trouxe um vídeo mostrando a troca do esqueleto, do exoesqueleto de uma aranha, tá? Não é comum da gente ver, geralmente a gente encontra só a exúvia da cigarra, mas todos os artrópodes realizam essa muda. Então aqui a aranha vai se desprendendo do exoesqueleto antigo e vai ficando com o novo. Então ela expulsa esse exoesqueleto antigo e fica só com o novo, beleza? A gente classifica os artrópodes em 5 classes, que é a classe insecta, a classe crustácea, classe aracnida, classe quilópoda e classe diplópoda. Vamos passar por cada uma delas, começando pela classe insecta. A classe insecta, a maioria é terrestre, tá? É o grupo mais numeroso do reino animal. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro dando exemplo de insetos. E eles possuem cabeça, tórax e abdômen. A característica exclusiva dos insetos é que alguns possuem asas, tá? Os insetos vão possuir 3 pares de pernas, então vão ter 6 pernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vão possuir um par de antenas. Alguns insetos possuem 2 pares. Tá? Essas antenas vão ter a função tátil e olfativa. Como eu já disse, a característica exclusiva dos insetos é possuir asas. A respiração dos insetos é traqueal e o aparelho bucal deles é especializado para o tipo de alimento que eles comem. Por exemplo, as baratas, o aparelho bucal é especializado para mastigação, as abelhas têm um aparelho bucal especializado para lamber, os mosquitos têm um aparelho especializado para picar e assim por diante. O sistema excretor dos insetos é feito pelos túbulos de Malfig, que vão excretar ácido úrico. Então aqui está mostrando um louva-a-Deus com seus túbulos de Malfig. E aqui alguns exemplos de insetos, como a pulga, a joaninha, a borboleta. Passando para a classe crustácea,
Esses animais são predominantemente aquáticos, marinhos ou de água doce, tá? O corpo deles é formado por cefalotórax e abdômen. O exoesqueleto deles, como eu já disse, é formado por uma camada de carbonato de cálcio, que é o que vai dar essa rigidez a essa carapaça. E eles vão possuir 2 pares de antenas grandes e geralmente 5 pares de pernas. Esse número de pernas é variável. Então aqui os representantes da classe crustácea, que são os caranguejos, as lagostas e os siris. Passando para a classe aracnida, eles são terrestres. O corpo deles é dividido em cefalotórax e abdômen. Então aqui, cefalotórax e abdômen. E vão possuir 4 pares de pernas. Então vão ter 8 pernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não possuem antenas, mas possuem alguns apêndices exclusivos, que são as quelíceras e os pedipalpos. Então aqui as aranhas, elas são predadoras, tá? Vão possuir um par de quelíceras aqui na frente, que vão servir para inocular o veneno nas presas, e vão possuir também um par de pedipalpos aqui na frente também, que vão servir para manipular o alimento, mas nos machos também vai servir para manipular os espermatozoides, para transferir esses espermatozoides para as fêmeas. E no abdômen a gente encontra um par de fiandeiras, que é o que vai produzir os fios de seda da teia da aranha, beleza? Os escorpiões, eles também são predadores, mas de hábito geralmente noturno. Eles também possuem quelíceras, que vão servir para triturar o alimento, e pedipalpos, que vão prender e manipular o alimento. No abdômen, a gente tem uma dilatação que a gente chama de Telson, que é o que vai inocular o veneno, tá? E os ácaros e os carrapatos são parasitas de animais, plantas e humanos, e o cefalotórax é fusionado ao abdômen. A gente não consegue distinguir o cefalotórax do abdômen. São caçadores de sarna, de cravos e doenças em plantações. E aí, passando para a classe quilópoda. Na classe quilópoda, esses animais são terrestres e se movimentam rápido. Possuem cabeça e tronco apenas. E são animais segmentados de corpo achatado. Eles vão possuir um par de pernas por segmento e um par de antenas. Essa característica de ter um par de pernas por segmento é muito importante. E vão possuir um par de apêndices, chamados de forcípula, que vão inocular o veneno. Então, as forcípulas são 2 ganchinhos que ficam ali na frente e vão inocular o veneno na presa. Eles habitam lugares sombreados e são carnívoros. E os seus representantes são as lacraias e as centopeias. A classe diplópoda, eles são terrestres e se movimentam lentamente. Possuem cabeça, tórax e abdômen. E vão possuir 2 pares de pernas por segmento. Os quilópodes, a gente falou que vão ter um par de pernas por segmento, e os diplópodes vão ter, então, 2 pares por segmento. E vão ter um par de antenas curtas, como a gente pode ver aqui. São herbívoros e não inoculam veneno, tá? Eles habitam ambientes úmidos e escuros. E o exemplar clássico é o piolho de cobra. Então, aqui uma comparação entre a lacraia e o piolho de cobra. Percebam que a lacraia tem um par de pernas por segmento, enquanto os diplópodes têm 2 pares por segmento. A lacraia vai ter essas antenas longas e a forcípula, que vai inocular o veneno. E o piolho de cobra não vai ter antenas longas, vão ser antenas curtas e não vão ter aparelho para inocular veneno, porque eles nem possuem veneno. Aqui só uma tabelinha comparando cada classe dos artrópodes, dos insetos, dos aracnídeos, crustáceos, quilópodes e diplópodes. Depois vocês podem copiar essa tabela para ajudar nos estudos. E vamos agora fazer um exercício do Colune de 2015, que fala o seguinte: o exoesqueleto e o endoesqueleto são os dois tipos mais comuns de esqueleto nos animais e exercem diversas funções. Assinale a alternativa que apresenta corretamente 2 dessas funções. Letra A, nutrição e sustentação. Letra B, sustentação e proteção. Letra C, locomoção e nutrição. Ou letra D, proteção e comunicação. Então vamos ver, o exercício está pedindo as funções, respectivamente, do exoesqueleto e do endoesqueleto. Então, primeiro, qual que é a função do exoesqueleto que eu já falei?
é sustentação, não é? Não é de nutrição, nem de locomoção, nem de proteção. É mais sustentação do animal. E o endoesqueleto, ele serve para quê? Para sustentar, para proteger, para nutrir ou para comunicação? É para proteção, não é? Então, é a letra B. Por quê? O exoesqueleto vai servir para sustentar esse animal e o endoesqueleto, que é o esqueleto que fica por dentro, vai servir para proteger ali os órgãos do animal. Então, a alternativa correta é a letra B. Beleza? Questão bem facinha aí do Colune de 2015. Pessoal, essa foi a aula de artrópodes, eu espero que tenha ajudado vocês. Caso vocês não tenham entendido alguma coisa, podem deixar nos comentários ou enviar um e-mail para mim, tá bom? thalia.lopes@ufv.br.